Rádio Bandeirantes. Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. 80. Estava marcada para hoje uma reunião entre o presidente Lula e representantes das universidades federais, reitores. Afinal, depois daquele congelamento, sobre o qual falamos há pouco com o Ronald, de 31 bilhões e tantos milhões no orçamento, congelamento em parte via contingenciamento, em parte via bloqueio. E claro que as universidades, que já estão numa situação complicada, ficaram de orelha em pé. O negócio já está insustentável e esse corte sobrará também para universidades, institutos federais de pesquisa e assim por diante. Então, a ideia dessa reunião seria para oficializar uma espécie de recomposição do valor do Ministério da Educação para essas universidades, passando de 249 milhões reivindicados pela Andifes, que a Andifes é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e chegando a 340 milhões de reais. Essa recomposição seria resultado de um remanejamento já autorizado pelo Ministério da Fazenda, é claro, e tem o objetivo de mitigar parte dos efeitos da lei orçamentária anual aprovada em março pelo Congresso. E é bom lembrar que um decreto do governo deste ano impôs limites mensais de execução orçamentária para todos os órgãos públicos, que só poderão utilizar até novembro cerca de 60% das despesas não obrigatórias. Ora, no caso das universidades, que já estão com problemas sérios, e esse é o ponto grave, há uma perda de alunos. A estrutura universitária, que muitas vezes é elementar para que alunos consigam prosseguir, consigam continuar estudando. Essa estrutura tem sido desmontada há anos e agora, com menos verba, com orçamento menor, há inclusive perda de alunos, enfraquecimento dessa estrutura universitária. E muitas vezes o tratamento que se dá ao assunto, inclusive na imprensa e também por certos acadêmicos, é como se fosse uma relação entre o governo e estatais. Muito dinheiro para essas empresas e tal. As universidades é que vão entregar à sociedade os engenheiros, os médicos, os dentistas, os psicólogos, os professores, que por sua vez vão formar gerações, vão educar gerações, enfim, toda uma quantidade significativa de profissionais que só podem trabalhar por receberem essa educação específica na universidade. São profissões que exigem essa etapa educacional. Então, o valor disso para a sociedade é imensurável, não é tangível, não dá para medir, não dá para tocar, é imensurável e intangível. Mas é um valor óbvio. E a sociedade desfruta desse valor todos os dias, de uma maneira ou de outra. E é claro
que você tem uma multidão de jovens que só consegue estudar na universidade pública. Ou então, com esses programas que fazem o governo subsidiar escolas particulares. E aí é preciso saber qual a qualidade do ensino, se compensa o subsídio. E há muita gente que quer que esse esquema se transforme no preponderante. E alguns até não falam, mas sonham que isso se torne exclusivo, que não haja mais universidade pública. Só escolas particulares com subsídios para aqueles que não podem pagar. O que se torna, aliás, uma fonte expressiva, em muitos casos decisiva, de escolas particulares, de faculdades particulares, de universidades particulares. Mas, percebam, quando você garante 60% até novembro, significa que esses 40% não serão usados, esses que sobrarem para dezembro, não serão usados pelas universidades. Voltarão para os cofres do governo e serão colocados como uma espécie de troféu de superávit primário, que é o superávit de brincadeirinha, né? É o superávit do faz de conta. Porque o que conta é o nominal. E o nominal é déficit, o nominal é dívida, o nominal é 1 trilhão por ano de juros. O primário é uma espécie de mecanismo que o mercado usa para controlar as ações do próprio governo, estabelecendo metas no primário, para que haja dinheiro no pagamento daquilo que é real, que é concreto, que é o nominal, que é o pagamento de juros. Lá não pode faltar grana, não pode faltar nem sequer um centavo. E outra coisa, esses 60%, o que eles estabeleceram no decreto é que esse 60%, ele tem de chegar até novembro. Mas pode ser que 30% do total seja entregue só em novembro, quando também a valia é muito pequena para as universidades. E aquilo que seria o lógico, que seria o óbvio, que é 1/12, se transforma em 1/18. Essa é a aritmética de Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, de Haddad, de Camilo Santana. As universidades não foram afetadas só por isso, só pelo contingenciamento ou bloqueio. Exatamente porque os salários estão resguardados, mas há rubricas como manutenção, aqueles serviços que são terceirizados, e há vários e há cada vez mais, não são funcionários públicos, não são funcionários federais, são trabalhadores contratados por uma empresa que é contratada pelas universidades. E assistência estudantil. Diversas universidades adotaram medidas como corte no fornecimento de combustível, suspensão de transporte interno de alunos, priorização de pagamentos com base na antiguidade da dívida. E não faz muito tempo, foi dia 15 agora de maio, a Andifes alertou para a gravidade da situação, dizendo: os principais compromissos das instituições federais de ensino superior requerem pagamentos continuados ao longo de todo o ano. Não dá para dizer, vai chegar uma boa parte em novembro, Inês é morta. Dezembro vai voltar para o cofre do governo. As despesas são mensais, relativas à assistência estudantil,
contratos de terceirização, restaurantes universitários. Então, limitar a execução mensal, liberar parte do orçamento, 40%, hein? Estamos falando de 40%, só em dezembro, inviabiliza a continuidade das atividades, como também a devida execução orçamentária. Bom, vamos lá. O que dizem os críticos do governo? Na oposição no Congresso? Nada. Pelo contrário, atacam as universidades públicas. O problema deles é o IOF. A imprensa. Litros de manchetes sobre IOF. E as universidades? E o SUS? E o saneamento? E o transporte? E a BR? Esburacada? Solo lunar? Nada. O problema é o IOF. Porque o IOF mexe com aqueles que têm voz, ou têm muitas vozes, que defendem seus interesses. E ligam para o governo. Mas aqui, bom, conseguiram marcar a reunião, que foi adiada. Talvez resolvam tocá-la com o Rui Costa, com o Alckmin. Mas o ideal seria que o Lula estivesse. Então poderiam remarcar para amanhã, depois, não sei quando ele vai poder. Mas há uma par, e há aqueles que batem palma para tudo que o governo faz. Você tem canais que só fazem isso, se negam a qualquer coisa que não seja elogio ao governo. E tudo está bem, tudo está certo. Inclusive nessa história da MP da conta de eletricidade, hein? Aquilo é uma usina de problemas. E aí vem os partidos de oposição, que também não estão nem aí. Pelo contrário, atacam o ensino público, atacam a universidade pública. Com aquelas tolices, né, primárias, né, um negócio e que muita gente engole, sai repetindo, porque não para pensar, ler, estudar o assunto. Aquelas bobagens, né? As universidades marxistas, Paulo Freire. Seria bom se o Paulo Freire fosse, de fato, o parâmetro teórico e conceitual da educação do Brasil. Não é. Nunca foi. Deveria ser. Não é. A não ser experimentos eventuais, pontuais. Mas há alguns parlamentares que se levantaram contra essa situação e decidiram enfrentar, inclusive, esse decreto que parte o orçamento, não faz dele um pagamento regular mensal e, na verdade, deixa 40% para dezembro, ou seja, para voltar para os cofres do governo como superávit. Mas duas deputadas, a Fernanda Melchiona e a Sâmia Bonfim, ambas do PSOL, uma do Rio Grande do Sul, a Melchiona, outra de São Paulo, a Sâmia Bonfim, protocolaram um projeto de decreto legislativo. Porque o decreto legislativo ele tem o poder de sustar os efeitos de um decreto do Executivo. E esse decreto do governo, que é o 11.978, e que impõe essas restrições ao orçamento, isso representa, na prática, não só falemos em porcentagens, mas em valores absolutos, um contingenciamento de 2 bilhões e 500 milhões
no Ministério da Educação, afetando diretamente, como vimos no pronunciamento dos reitores, as instituições de ensino superior. E essas duas deputadas apresentaram esse projeto de decreto legislativo exatamente quando as universidades alertam para o risco de paralisações. E eu procurei manifestações, você tem no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Ceará. São várias manifestações na mesma direção. Ó, não vai dar. Esse troço vai parar. Não há recurso. Já era uma situação ruim. E ela ficará insustentável. Será impraticável tentar tocar as universidades como se nada tivesse acontecido. Não haverá jeito, mesmo com a garantia de pagamento dos salários, pelo menos isso. O decreto impõe esses repasses orçamentários fracionados em 18 parcelas, por isso falamos, deixa de ser o pagamento de 1/12, não, a cada mês, portanto, para ser 1/18. E compromete a execução de contratos, bolsas de estudo, manutenção de laboratórios, olha só, e serviços essenciais no funcionamento das instituições. Isso no momento em que o governo Lula está apresentando a ideia boa de tentar atrair pesquisadores que estão perdendo verbas em ambiente de trabalho nos Estados Unidos, não só brasileiros, né? Prioritariamente brasileiros no projeto, na ideia, mas podem ser europeus, asiáticos, africanos, lá dos Estados Unidos mesmo, não importa, e que queiram trabalhar no Brasil. Tá bom, você apresenta essa oferta, aí os caras olham a situação das universidades públicas e dizem, o quê? Mas como que eles vão garantir verba para o meu trabalho, para a minha pesquisa? Se vai faltar verba para manutenção de laboratório, não é para modernização, compra de novos equipamentos. Não, é para manutenção de laboratórios. Para manutenção e garantia de bolsas de estudo. Para manutenção e garantia de bolsas que garantem o trabalho de pesquisadores. O cara pode se dedicar à pesquisa porque ele tem um ganho garantido. A Melchiona diz que o decreto representa um ataque direto à educação pública, em nome de um modelo que prioriza o ajuste fiscal em detrimento dos direitos sociais. Então a Melchiona foi no centro do problema. Não é algo nem circunstancial e nem restrito a um setor. É um embate. É um embate em detrimento de direitos sociais, de investimento nas atribuições do Estado. Prioriza-se o ajuste fiscal que foi imposto como samba de uma nota só, que não admite qualquer execução de qualquer outra melodia, harmonia, nada. É isso. É economizar para pagar 1 trilhão de juros e transferir riqueza pública para cofres particulares. Isso não é aleatório. Essa é uma maneira, meu Deus, isso é relatado no século XIX, de usar dívida pública como mecanismo de acumulação de capital. Século XIX. No século XX houve aprimoramentos. E principalmente nos últimos 50 anos, quando o crédito se torna a ferramenta dessas transações e a compra de títulos. Agora, por exemplo, a China quer comprar títulos da dívida brasileira.
porque ela está vendendo parte dos títulos que tem da dívida dos Estados Unidos. É um mercado de títulos. E o Estado, e o Tesouro, e o dinheiro público, os recursos públicos se tornam reféns. E já não há saída. E há um discurso ideológico constante, permanente, de que não há alternativa. Não existe mundo fora disso. Não existe mundo fora disso. Faça tudo para pagar os juros. Faça tudo para garantir essa acumulação de capital sem ser por processo produtivo, mas por um processo de um mercado específico de títulos. Isso foi um achado em tempos de recessão, foi um achado. E depois o mecanismo tornou-se tão atraente, é tão fácil, que mesmo quando não há recessão, esse processo só cresce. Já a Sâmia Bonfim lembrou que o partido dela, o PSOL, foi contrário à aprovação do novo arcabouço fiscal. É verdade, mas o problema é que a parte majoritária do PSOL, que é comandada pelo Boulos, ela aderiu inteiramente. E aderir inteiramente significa, não é apoio o Lula na eleição, não é isso. Não é isso que está em discussão. Mas é um apoio integral e acrítico à política econômica. E é isso que a Melchiona chamou de embate entre o que é direito social e o que é ajuste fiscal. E a escolha está clara. A escolha feita pelo governo está clara. Então, uma parte do PSOL apoia acriticamente sem discutir. Não é? E há essa parte, com ela, Sâmia Bonfim, com a Melchiona, com o Glauber, com a Erundina, que se levanta contra isso, mas é minoritária. E ela disse ainda, a Sâmia, que esse contingenciamento comprova que as críticas ao arcabouço estavam corretas. A promessa de estabilidade orçamentária era ilusória. E é preciso mobilizar, nesse caso específico, a comunidade acadêmica para pressionar para que isso mude. O que está previsto na reunião, que seria hoje, talvez ocorra, mas sem o Lula, é uma recomposição que nada tem a ver com esse decreto. Até porque não adianta colocar mais dinheiro dentro disso que estabeleceu o decreto, de 1/18. E da perda, na prática, de 40%. E ela lembra, entrou em contato com reitores, etc., que muitas universidades alegam que já no mês que vem, junho, muitas atividades essenciais serão paralisadas sem esses recursos e, principalmente, para apresentar à comunidade acadêmica, para os estudantes, para os servidores, para os professores, um instrumento para a mobilização. É isso que elas querem. Com esse decreto legislativo, essa proposta de decreto legislativo, elas não podem impor isso ao conjunto da Câmara. Mas a ideia é ter um local, um ponto, uma tese que aglutine professores, alunos, funcionários de universidades, reitores e aqueles que enxergam a óbvia importância da universidade pública. Então, essa é parte de uma luta. Porque, na verdade, isso se reproduz em várias outras situações. Em habitação, em segurança pública, em transporte, em saúde. O SUS toma pancadas frequentes. Aí não adianta dizer lá, viva o SUS. Meu amigo, se a parte que te cabe é garantir recursos, garanta recursos, não precisa falar nada.
Agora, falar e não garantir os recursos é hipocrisia. E, inclusive, o movimento, que é o jornal ligado a essa tendência interna que tem lá, o movimento esquerda socialista, diz que, apesar de o PSOL integrar a base e deve ganhar mais um ministério com a ida de Guilherme Boulos, lembrando sempre que o caso da Guajajara, da Sônia Guajajara, ele é oficialmente estabelecido como exceção pela peculiaridade do ministério e por ela ser indígena, e, portanto, seria um ministério... E um ministério que foi esvaziado depois, pelo governo e pelo Congresso. Mas essas deputadas fazem parte da ala que mantém posição crítica e mantém autonomia de programa em relação ao governo. Isso é bom? Apoia. Isso é ruim? Não apoia. Não é o oposição, tudo é ruim, e não é o batedor de palmas, tudo é bom. É para isso que servem parlamentares, como representantes de uma parte da sociedade, cada um deles representando uma parte da sociedade. Votarem a favor do que consideram, com coerência com aquilo que disseram na campanha, do que consideram bom para o país. E rejeitarem, votarem contra, aquilo que considerem ruim para o país, para a sociedade que representam. Mas isso só vai ocorrer mais e mais, com mais frequência, porque serão embates diversos, não só na área da educação pública. E esses cortes de 31 bilhões, que se somam a outros e outros e outros, eles atingem ensino básico, ensino fundamental, né? Não sei como chamam hoje, universidade, ciência, tecnologia, investimento. Não adianta dizer o Brasil não pode se limitar a ser um vendedor de comida e minério. Tem de investir em tecnologia, se reindustrializar no sentido de ter uma indústria com a mais nova tecnologia e de preferência com tecnologia feita aqui, pensada aqui. Isso vale inclusive para o setor farmacêutico, para a aviação, setor de máquinas agrícolas, painel solar. Hoje é tudo importado. E aí atinge também a saúde e outras atribuições, no transporte. Aí começa a fazer... Qual é a solução que o mercado financeiro e seus representantes no Congresso apresentam? Privatiza, pô. Ou faz PPP, que é uma maneira de você conceder ali a atribuição pública para o ente privado. A luta delas não é moleza, não se sabe nem se essa proposta irá adiante, mas ela se torna um catalisador e um aglutinador para aqueles que querem enfrentar essa decisão referente ao orçamento das universidades públicas e dos institutos federais, meu caro Ronald Gimenez.